Boa noite, meus amigos. Estamos aqui iniciando mais uma segunda-feira com o nosso querido Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. E hoje é com muita alegria. Estamos comemorando os 160 anos do nosso Evangelho, que é hoje, né? Está aí novinho e nos traz tanto ensinamentos, né? E como é de costume, né? Todas as segundas-feiras, o nosso amigo Ronaldo faz para nós uma leitura de sensibilização do livro Caminho, Verdade e Vida. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Gratidão a Deus Pai pela permissão de estarmos aqui, reunidos em comunhão, no mesmo objetivo em Cristo Jesus. E gratidão a todos pela oportunidade também de poder estar aqui, né, fazendo essa leitura e tentando transmitir essa mensagem. Quem é? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é? Que julgas a outrem? Tiago, capítulo 4, versículo 12. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviço. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esse, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas às suas responsabilidades. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Caminho, Verdade e Vida, lição 46, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Será que estamos em condições de julgar alguém? E aí estamos, né, meus amigos? Uma reflexão bastante oportuna e profunda, né? E agora nós vamos convidar o nosso amigo Guilherme, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Tânia. Boa noite, pessoal. Uma excelente noite, né? Bom aproveito desse maravilhoso estudo, né, que a Tânia vai estar proporcionando aí para nós. Que a paz de Jesus esteja presente em cada coração. Então, neste momento, possamos fechar os nossos olhos, possamos colocar em nossa tela mental Jesus, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pelas provas, agradecendo por cada obstáculo em nossas vidas. Que possamos nos sintonizar com o nosso guia espiritual, emanando boas energias aos nossos entes queridos, nossos familiares, aos nossos filhos, a todas as pessoas que amamos. Que possamos também vibrar para o nosso planeta Terra, que a paz entre os povos se prevaleçam em paz. Então, com os nossos corações abertos, com essa energia maravilhosa,
já estamos emanando, né, ao mais alto plano, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não vos deixes entregue às tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom estudo a todos. Que Jesus esteja presente em cada coração. Que assim seja, Guilherme. Muito obrigada. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós uma leitura do nosso querido Evangelho, né? Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Obrigada, Tânia. E Não, vamos esse não é vamos à nossa difícil esse não é leitura de hoje. seu. Deixa eu colocar o seu. Opa. Não difícil a leitura, mas a prática dá. Nós ainda apanhamos, né? Mas vamos chegar lá. Reconciliação com os adversários. Item 6. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como nós sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso a seu corpo e, assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir os seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais o de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência interior e à qual o que a sofre deu lugar para o seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, porque haverem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de anterior animosidade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E que assim seja. E vamos nos reconciliar. Então, meus amigos, é um assunto assim bem que a gente precisa, né? Reconciliar. Conciliar, reconciliar, né? Essa é uma pequena parábola, vamos dizer assim, uma das menores parábolas que a gente vai encontrar nos evangelhos. Eu trouxe esse estudo para mim, viu, meus amigos? Esse estudo aqui é para que eu possa compreender ainda mais a importância de reconciliar, né? Ou conciliar, que é a mesma coisa, com os que estão ao nosso redor. E esse estudo, muitos estudiosos do Novo Testamento não considera como uma parábola. Mas, se a gente for lembrar bem,
a definição do que seja uma parábola, ele é uma parábola. Por quê? Segundo a definição de parábola, a parábola é uma narrativa alegórica, que parte de um pressuposto que o texto comunica alguma coisa que está ali, que está incutido no texto, né? E que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou uma analogia. Analogia quer dizer uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Então, isso nós já tínhamos visto lá no comecinho, né, quando a Analice trouxe para nós no estudo sobre parábolas, né, o que era parábolas. Mas eu vou estar aqui compartilhando para vocês agora o nosso estudo para a gente ir batendo um papo. Então, vamos lá. Conciliação com os adversários, né? Então, vamos só relembrar uma coisa. No Novo Testamento, contém 40 parábolas. Dessas 40 parábolas, 28 está no Evangelho de Lucas. Totalizando tudo, entre ditos e diálogos com linguagem figuradas, consta num número de 60. Então, nós teríamos aí 60 parábolas. Essa parábola da conciliação, ela está em Mateus. Nós temos no nosso canal lá no YouTube, que a nossa amiga Valdete fez, um estudo sobre os discípulos de Jesus. E Mateus é um deles, né? Mateus, então, era um cobrador de impostos, e o Mateus, uma das suas preocupações era construir um evangelho para o público judeu, na onde ele tentava provar com os textos que Jesus é um Messias. E também, Mateus tem como característica, em seus textos, citar os profetas, né? As profecias do Isaías, Jeremias e de Zacarias. Então, vamos lá na nossa pequena grande parábola, porque ela é assim, se a gente for analisar, ela é de um ensinamento muito profundo, meus amigos. Então, a parábola diz assim: concilia-te depressa com o adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. No Evangelho de Mateus, essa parte dessa parábola, ela consta no Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, ela consta da parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele está dividido entre as bem-aventuranças, a missão dos discípulos, a lei, a justiça e o reino, 6 contrastes na interpretação da lei. E essa parte, concilia depressa com o teu adversário, consta dos 6 contrastes na interpretação da lei. E essa passagem também nós vamos encontrar em Lucas, lá no capítulo 12, só que é no versículo 58 ao 59. Então, nós encontramos nesses 2 discípulos. Essa passagem, como eu já disse, ela é considerada como uma das mais profundas passagens de Jesus. Então, nós vamos ver agora por que ela é. Analisando de um modo superficial, a hora que a gente lê essa parábola, a gente pensa na convivência externa,
que é a convivência com amigos, familiares, parentes, né? E essas convivências, a gente sabe que são muito harmônicas, né, meus amigos? Sempre tem uns atritos, principalmente as familiares, né? Sempre ali acontece algum atrito, um fato em que, por, vamos dizer assim, por invigilância nossa, tornamos adversários, né? Antagonistas desses nossos companheiros, né? E vai criar laços de amizades. E que se a pessoa não tem, vamos dizer assim, Jesus no coração, esses laços de inimizades vai bem além, como nós vimos na oração, desculpa, na leitura que a Odília fez para nós na leitura inicial, né? Lá do capítulo 10 do Bem-aventurados os Misericordiosos, Jesus ainda fala: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Então, é para reconciliar? Vamos reconciliar hoje. Vamos deixar de lado as nossas mágoas, os nossos milindres e reconciliar com aquele que está conosco na nossa caminhada, né? Essa passagem aqui, eu achei muito bonita, em que dizem que é do Francisco Cândido Xavier. Eu procurei, eu não achei em nenhum livro, mas se não for, ela é muito bonita. Que o Chico dizia o seguinte: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a tua vida. Olha que lindo, né? A questão do perdão. Jesus já dizia, né? Perdoe não perdoe 7 vezes, mais 70 vezes 7, né? Então, é infinito se a gente for fazer essas contas. E quando não há o perdão, a gente vai entrar aí na questão da obsessão, como foi também dita na nossa leitura inicial do Evangelho, né? Mas, só para a gente ter uma visão, a obsessão, dentro da doutrina espírita, né, a gente sabe que tem a obsessão de encarnado para o desencarnado, ou o contrário, do desencarnado para o encarnado, e temos a obsessão de encarnado para encarnado. Então, é uma questão, assim, bem delicada, né? Essa questão de não perdoar o seu próximo, o seu companheiro de caminhada. E Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, no livro Fronteiras da Loucura, ele diz o seguinte, isso é no prefácio do livro. É um livro maravilhoso, meus amigos, esse livro. Quem não leu, a gente aconselha a leitura. Há muito mais obsessão graçando na Terra do que se imagina e se crê. Mundo é este de intercâmbio mental, vivo e pulsante. Cada ser sintoniza com outro equivalente, prevalecendo, por enquanto, os teores mais pesados de vibrações negativas que perturbam gravemente a economia psíquica, a social e a moral dos homens que nela habitam. Então, se a gente ficar aí martelando esses milindres nossos, né, o não perdoar o próximo, isso vai muito além. Não vai
nos prejudicar não só nessa vida, como em vidas futuras, né? E André Luiz, no livro Paz e Renovação, ele traz o decálogo da desobsessão. Porque desobsessão, meus amigos, é aquilo também, vamos dizer assim, bem simplesinho. Quando a gente fica martelando uma coisa que aconteceu, que alguém fez para nós, e a gente fica ali martelando na nossa cabeça, né? Nossa, aconteceu isso. Nossa, fulano fez isso para mim. Então, isso é uma obsessão. E André Luiz nos diz o seguinte, é o decálogo. São 10 liçõezinhas que a gente não vai adentrar aos comentários, porque senão daria um outro estudo. Mas o André Luiz nos diz: não permita que ressentimento ou azedume lhe penetre o coração. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhes partilhar os pontos de vista. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Vamos sempre abençoar, meus irmãos. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento de todos, não é o nosso, é de todos. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Sejamos otimistas em qualquer situação. Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, seja quais forem as circunstâncias. Esqueçamo-nos para servir. Então, vamos esquecer dos nossos problemas e vamos ajudar aquele que está necessitando. Então, aqui é esse lindo decálogo. Se nós seguirmos em nossa caminhada, nós vamos conseguir muita coisa em nossa vida. Então, eu disse do modo superficial de ver essa parábola. Agora, meus amigos, nós vamos partir para o modo profundo. O que seria os nossos adversários internos? Porque aquilo que está dentro de nós não é o que está externo, fora, é o que está dentro. E essa parábola vem nos dizer muito disso, que muitas vezes nós carregamos os nossos adversários internos dentro de nós. Passamos uma encarnação inteirinha com esses adversários. E muitas vezes nem raciocinamos o que sejam esses adversários internos. E o doutor Alírio, de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas, ele diz o seguinte: são os adversários internos, os pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos. Então, é pensamentos negativos, sentimentos negativos e comportamentos negativos. As paixões, gerando os tormentos a que se entrega todos que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, em angústia, em ansiedade, em insegurança, em transtorno neurótico de porte qualquer. Então, ele nos fala dessa questão. Então, é aquela orai e vigiai, né?
Então, no momento lá, concilia-te depressa com o teu adversário, o momento é agora, é nesse momento. Enquanto estás no caminho com ele. Quando é que a gente está no caminho? É agora, é o hoje, né? Quem são eles? Os nossos comportamentos negativos. Nós não podemos deixar que esses comportamentos negativos se automatizem. Porque muitas vezes, devido, vamos dizer assim, à nossa pequenez, a gente se deixa levar pelos esses ressentimentos que vamos guardando, né? Esses pensamentos negativos, né? E eles começam, quando a gente está com a baixa autoestima, começa a fazer parte da vida da gente mesmo. Eu sou um coitadinho, ai, olha o que aconteceu comigo. Então, isso entra no automatismo e vai fazer parte do nosso ser. Então, nós temos que conciliar depressa com o nosso adversário. E Joana de Ângeles, só para a gente ter, assim, uma ilustração, em questão do pensamento, gente. O pensamento é essa energia, o pensamento é vida. Ela nos diz no livro Triunfo Pessoal, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, o pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Então, quando a gente, vamos dizer assim, vai lá no fundo do nosso ser, com aqueles sentimentos negativos, pensamentos negativos, a gente vai caindo cada vez mais. E nisso a gente dá oportunidade de sintonizarmos com irmãozinhos desencarnados que estão nessa frequência, né? Que vem ali alimentar desses nossos pensamentos negativos, dessa energia que a gente está emitindo, né? Negativamente. Como também, mesmo passando por momentos difíceis, nós podemos ser otimistas, pensar no bem, tentar fazer o bem, amanhã será um novo dia, e com isso a gente vai tentando galgar os nossos degraus de evolução e ao objetivo maior, que é a nossa evolução. Fácil é? Não. Fácil não é, meus amigos. Mas podemos começar agora, né? Nesse momento, como nos diz na parábola. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. A prisão aqui, ela é bem figurada. Ela é caracterizada pelos conflitos desnecessários, principalmente a culpa e a desculpa. Então, vamos entender um pouquinho o que é a culpa. A culpa é um processo de auto-julgamento que nós fazemos das nossas atitudes, dos nossos atos. Então, nós nos autocondenamos e autopunimos. Existe até certas atitudes de pessoas que começam até a ferir o seu próprio corpo, né? Começa a beliscar, que ali vai virando uma ferida. Então, ela vai jogando isso tudo para ela não está conseguindo mais controlar os seus sentimentos, então ela começa a se auto-punir, né? Agora, a desculpa, ela inicia também no a desculpa ela inicia também no auto-julgamento, mas ela difere da culpa, porque a desculpa, a gente vai projetar tudo aquilo que não é positivo no nosso próximo, naquele que está ao nosso redor.
Aqui nós podemos lembrar, quando nós fizemos o estudo da parábola do filho pródigo, em que o filho mais velho vai fazer a cobrança para o pai, né? Ele estava ali sempre junto com o pai, e agora o irmão dele, que tinha feito o que fez, perdeu tudo, levou a vida, vamos dizer, na brincadeira, agora ele retorna para casa e tinha o bom e do melhor, ele não tem nada. Então, aqui, é bem assim como a gente pode estar utilizando como exemplo a questão do filho pródigo. Só que, meus amigos, chegará uma hora que veremos que entramos no caminho dos conflitos desnecessários. Esse caminho que nós vamos chegar, dos conflitos necessários, são as prisões sem grades. É a nossa prisão sem grade. Mas antes da questão da punição, deixa eu só retomar aqui um pouquinho, que o doutor Alírio fala que a autopunição é um mecanismo de prisão sem grades, no qual criamos doenças físicas e emocionais, para nos punir por não sermos tão perfeitos como gostaríamos. É a doença existencial daquele que não assume a condição de aprendizes da vida. Nesse momento aqui, a gente pode estar recordando um pouquinho, lá no estudo que a nossa amiga Valdete está fazendo do livro Voltei. No nosso último estudo, ela comenta daquela passagem que eles estavam fazendo, né, que eles iam atravessar uma ponte, em que até mesmo o irmão Jacob fala assim, eu não vou conseguir passar. Veio à mente dele algumas coisas que havia feito, que ele achava que não merecia, vamos dizer assim, galgar o outro lado da ponte. E o nosso irmão Bezerra, né, fala para ele, opa, esquece o que passou, esqueça tudo o que passou, olhe para frente e caminhe. E a hora que eles passaram a ponte, eles chegaram num lugar bonito, né, que pareciam borboletas voando, né, e eu vou deixar aqui em suspenso, para quem ainda não assistiu, assistir, que é uma passagem muito bonita desse livro. E aqui cabe muito isso, vamos esquecer o passado, vamos parar de nos punir e olharmos para frente, né? Aí lá na nossa parábola fala, em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ceitil é a porção menor de uma moeda, é o centavo, é o nosso centavo, né? E para pagar o último ceitil, a gente vai ter que fazer um pequeno exercício da mansidão e da humildade de coração. Temos que ter a consciência que se os problemas são da nossa responsabilidade, a solução também nos compete. Então, nós precisamos reconhecer humildemente que nós estamos nessa prisão desses pensamentos, desses sentimentos, por nossa própria pequenez, negligência, e não pelos fatos externos que ocorreram. Então, nós precisamos tirar tudo isso, mas fazendo o exercício da mansidão e da humildade, que Jesus bem nos ensinou, né? E aprender com esses adversários internos, né? Que vamos só recordar, que são o orgulho, o egoísmo, a irresponsabilidade, a presunção. Tudo isso são os nossos adversários internos, e outros mais, né? As fobias, existem vários. Mas eles, nós temos que ver
Eles são os nossos amigos evolutivos. Eles nos ajudarão a não voltar para a nossa prisão, desde que consigamos nos libertar, nos auto-perdoar. Joana de Ângeles fala muito no auto-perdão. Enquanto nós vimos na parábola, numa visão superficial, que nós temos que perdoar, no modo profundo, nós vemos que nós temos que ter o auto-perdão. Quem é que nunca errou? Atira a primeira pedra. Todos nós erramos. Então, vamos nos auto-perdoar, vamos sair dessa prisão. Nós temos que ter forças para caminharmos para frente e para o alto. E a solução, né? Qual é essa solução? A solução não tem outra, meus amigos. É o poder transformador do amor. Exercitando esse poder amoroso, nós teremos em nós o nosso desenvolvimento existencial. Então, nós temos que aprender através do amor. Amor para conosco mesmo. Isso não é egoísmo. Porque se não aprendermos a nos amar, nós não conseguiremos ver o amor do nosso próximo para conosco. Então, vamos nos perdoar, vamos nos amar, para que nós possamos, na nossa caminhada, distribuir em torno de nós o amor, o bem, o bom e belo, e multiplicando assim as bênçãos de alegria e felicidade. Então, é um exercício constante esse. Então, quem é de nós que muitas vezes não ficamos nesse processo, eu falo que é da obsessão interna, né? Uma obsessão de nós para conosco mesmo. Então, nós temos que aprender a libertar. Temos que nos amar para amar o nosso próximo. E Joana de Ângeles nos diz essas palavras aqui no livro Triunfo Pessoal, que o ser humano deve aprender a ser feliz conforme as circunstâncias, introjetando e vivendo a compreensão da sua trajetória física e da sua eternidade espiritual. Então, ser feliz é hoje. Ser feliz é o que nós temos. No momento de uma tristeza, de uma infelicidade que nos ocorre, eu tenho exercitado comigo mesmo. O que é que Jesus está querendo, né, me ensinar? O que está acontecendo? E não tentar criar inimizades. É tentar estender a mão e ajudar aquele que está ao nosso redor. Mesmo que em algumas situações esse nosso irmão tenha nos jogado pedras, colocado pedras em nosso caminho. Pois quando nós conseguimos ser uma ponte de elo, né? Ter os elos de união, é que a gente vê essa felicidade do que é a vida, a importância da nossa existência aqui no planeta Terra, né? Joana continua nos dizendo: será maravilhoso o dia quando se possa difundir o significado da vida e estimular os começantes nas experiências humanas a descobrir, cada qual, conforme suas emoções, o que lhe será de melhor e de mais compensador proveito. Assim,
serão evitadas muitas manifestações neuróticas, especialmente as que decorrem do vazio existencial ou da frustração pelas não conseguidas ambições desmedidas que não têm fim. Então, esse vazio existencial, ele pode ser preenchido quando a gente começa a sair de dentro de nós e irmos ajudar um companheiro nosso que necessita. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa de muita coisa e não precisamos. De repente, um lar de idosos que você vai visitar, de repente, um parente que muito tempo você nem liga mais, nem manda uma mensagem, e você chega ali, você fica sabendo que a pessoa está passando por uma dificuldade, ou mesmo se não estiver passando, e você vai fazer uma visita, e isso a gente vai tirando de dentro de nós esse vazio, que é, vamos dizer assim, o vazio existencial, é que muitos de nós estamos passando, né? É a falta do outro em nossas vidas. É a falta de nos perdoarmos, de largarmos o que nos machucou, o que nos feriu, e tentar construir uma nova caminhada para frente e para o alto. E assim tentarmos, meus amigos, a sermos um pouquinho melhores nessa vida que estamos, né? Nessa empreitada que nós assumimos com Jesus quando pedimos para encarnar, porque nós pedimos para estar aqui, né? Quantos de nós não imploramos, né? Lá no plano espiritual, na hora de fazer o nosso planejamento reencarnatório, que nós tivéssemos na nossa caminhada aquele irmão em que nós prometemos que iríamos ajudar. Então, deixo aqui essas pequenas reflexões, que para mim foram muito profundas, que muitas vezes a gente fica martelando aí, né? Pequenos pontinhos. Fulano falou assim comigo, fulano falou isso, fez aquilo. Isso não é nada. Perdoa. E se perdoe também. Se auto-perdoe e caminhe para frente e para o alto. Esse é o nosso destino. Espero ter contribuído em alguma coisa na reflexão dessa noite e que Jesus, Maria Santíssima, nos ampare, nos ilumine. E a hora que a caminhada estiver bem pesada, a gente para, analisa e pergunta: o que é que eu estou aprendendo agora? Gratidão, meus amigos. Ronaldo? Gratidão recíproca, né? Pelo seu empenho, né? Pela sua dedicação aí, por isso que estamos aqui reunidos, né? Com atenção, preparados aí para estar recebendo muito mais daquilo que merecemos e muito mais daquilo que buscamos. Com certeza, a gente tem que sair daqui melhor do que quando começou essa reunião, né? Prestando atenção sempre nessas mensagens, nessas palavras que transmite, né? Que fazem com que vibramos nossas mais intensas vibrações, nossos melhores sentimentos nesse momento, né? Então, fiquemos bem tranquilos e pensemos em Jesus. Gratidão, então, ao nosso irmão Inés, por ser nosso mentor, nosso guia, né? E podemos, a cada momento, em cada dificuldade, em cada, né, situação das nossas vidas, perguntar a nós mesmos o que o Mestre faria nessa ocasião. Agradecer ao nosso Deus Pai, Criador, por
como eu sempre digo, pela oportunidade, né, pela permissão, né? Sem a permissão dele, nada é possível. Estarmos aqui reunidos para podermos estudar e propagar o seu evangelho, né? Que a sua palavra diz, enquanto esse planeta não, de uma forma total, de uma forma geral, toda essa humanidade não conhecer o seu evangelho, ainda não vai ser o fim. Então, estamos aqui contribuindo diretamente, né, para que isso se torne possível, né, no seu tempo, na sua vontade. E através dessas nossas vibrações, que, como eu disse, né, com seus ensinamentos, as nossas palavras, a gente possa elevar nosso pensamento. Quando falamos elevar nosso pensamento, não é colocar ele em um lugar alto, né, no céu, algum lugar no universo, mas elevar nosso pensamento pensando positivamente, porque somos partículas divinas, né? Somos parte do Criador, e como Jesus disse, somos sim deuses e podemos sim fazer mais do que ele fez, crendo, né? Podemos dizer que não só cremos, a gente já sabe, na verdade. Então, vamos, né, pedir a vossa bênção, que a sua presença nesse instante é real e intensa em nossos lares, iluminando, então, nossos lares, nossa família, que são células da sociedade, né? E pode, então, estar transformando aí o local onde que moramos, nossos vizinhos, nosso bairro, né? Que essa energia possa, então, se expandir como força motriz, né, como ondas que vão e vêm, crescem, essas ondas de vibrações que possam alcançar onde haja necessidade de renovação, de esperança, refrigeração de alma, mas que a gente nunca se esqueça que possamos direcionar, né, nossos pensamentos onde temos a consciência que há muita necessidade da presença de nosso Senhor Jesus, que se estivesse aqui na Terra, com certeza estaria, né, levando consolações nesses lugares, no lar das crianças, no lar dos idosos, nas penitenciárias, nos hospitais, né? E mesmo por frações de segundos, todos possam sentir nesse instante a força do vosso poder, a vossa real e intensa presença através da força de nossos pensamentos, da força de nossa vontade. Seja hoje, agora e sempre. Sou Adalto, por favor. Com o microfone fechado. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Assim seja, seu Adalto. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Amigos, quero convidá-los para a próxima semana. Na próxima semana, nós demos uma trocada. Nós teremos a nossa amiga Doroti, que virá falar para nós um assunto, né, do Código Penal. E na quinta, segunda-feira, será a USE. Estará conosco a nossa companheira Janaína Nascimento. Então, fica aqui o convite para todos, a nossa gratidão por estar aqui conosco, pela paciência para com todos nós, né, Ronaldo? Nós que estamos aqui, que todos vocês possam ser abençoados nessa semana, com muita paz, com muita luz, com muito amor,
doando perdão e se auto-perdoando. E assim conseguiremos o objetivo da nossa encarnação, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, meus amigos. Gratidão. Obrigada, Milena. Dona Solange, gratidão, meus amigos.